Territórios são espaços ocupados e em constante transformação. Segundo o grande geógrafo Milton Santos, o território é a soma do chão e a identidade. Sendo a identidade o sentimento de pertencer àquilo tudo que nos pertence. Nossa cultura, nossa história, nossos sonhos, corpos e desejos. Nesse sentido, entender o território é entender a nós mesmos e as nossas relações com os outros. É entender as forças que nos influenciam no dia a dia e o coletivo do qual fazemos parte. Mas por que conhecemos tão pouco nossos territórios? Por que não é comum conhecermos nossos vizinhos, as culturas e conhecimentos que estão logo ali ao nosso lado? Segundo a arquiteta Beatriz Goulart, as cidades modernas não são pensadas a partir da associação humana, mas são vistas de forma fragmentada. Se tornaram lugares propícios para a segregação, a separação, a exclusão e o confinamento. E por estarmos tão desintegrados, temos o costume de olhar o território sem considerar o potencial humano, que é justamente o que possibilita seu conhecimento e possível transformação. A cidade somos nós. E nós somos a cidade. Mas não podemos esquecer de que o que somos guarda algo que foi e que nos chega pela continuidade histórica e pelas marcas culturais que herdamos. Disso não podemos escapar e sobre isso podemos trabalhar. Paulo Freire. Então, se os territórios são tão determinantes na nossa formação, influenciando sentidos, determinando nossos acessos aos conhecimentos e direitos, é indispensável considerá-los como agentes educadores. Na perspectiva da educação integral, que busca entender o sujeito como um todo, a aprendizagem não pode estar descolada do contexto em que é desenvolvida. Para que ela seja efetiva, deve-se levar em consideração o mundo em que os sujeitos estão inseridos. Isso quer dizer olhar para a vida real em que as organizações estão inseridas, identificando sim seus problemas, mas principalmente olhando para os seus potenciais, suas riquezas culturais e educativas, que são aspectos que precisam muito ser valorizados e articulados. Por isso, realizar um mapeamento das instituições, associações de bairro, praças e lideranças comunitárias e propor projetos coletivos é uma maneira de propiciar experiências educativas mais enraizadas que promovam o pertencimento e aprendizagens efetivas. Essa praça aqui é um exemplo concreto de uma ação de mobilização entre sociedade civil e poder público. O que antes era um espaço de concreto virou um espaço de acolhimento, troca e aprendizagem entre crianças, idosos e adultos, a céu aberto e em contato com a natureza. Acho que a gente tem muito museu aqui que muitas pessoas não vão ou só vão na faculdade quando são obrigadas, né? Tem a biblioteca, tem muita coisa, né? Asilo, né? É um lugar de aprendizado, pois a gente aprende tanto eles como a gente, né? Principalmente para criança, né? Que ainda não tem noção assim da velhice, de como é, né? Sou do Amazonas. Então, os passeios que se faziam para mostrar para a criançada as coisas do Rio, porque muitas vezes a gente morava lá, mas a gente não tinha frequência de estar nos rios bacanas lá. O que eu venho ainda frequentando são muito museus e bibliotecas, né? Sempre para adquirir cada vez mais conhecimento. Nós temos os espaços nas praças, onde tem ali acesso a vários tipos de atividades, espaços de leitura. Na verdade, são suportes para que a educação possa melhorar. Cada território é único, por isso não existe uma fórmula pronta para mobilizá-lo. Mas podemos pensar em propostas de articulação, por exemplo, olhando a partir das potências de cada território. Aqui nós temos um território feito especialmente para vocês. É um território genérico, mas que vai servir para ilustrar para a gente essas possibilidades de articulação. Se você identificou instituições e pessoas que são referência na história e na memória afetiva do bairro,
como por exemplo, um museu, uma associação de bairro ou um conjunto de moradores mais antigos da região. Por que não criar um projeto de produção de conteúdo a partir do encontro dos estudantes com essas histórias? Se no seu território você identificou a existência de pessoas com diferentes talentos, um artista, um médico, um marceneiro, uma costureira, por que não chamá-las para uma atividade na sua instituição? Ou mesmo criar um trajeto educativo levando crianças, adolescentes e jovens para conhecer seus locais de trabalho. Esses conhecimentos não só valorizam as práticas e identidades locais, como também abrem referências profissionais para os mais jovens. Agora, podemos pensar em propostas de articulação olhando a partir dos problemas do território. Seu território tem altos índices de gravidez na adolescência? Por que não identificar os equipamentos de saúde para, de forma conjunta, elaborarem propostas de prevenção? Ou ainda, se a situação ambiental do seu bairro está muito degradada, rio poluído, lixo pelas ruas, por que não transformar esses problemas em projeto pedagógico junto às universidades ou outras OSCs da mesma região e que também atuam com a temática ambiental? Esta é uma excelente proposta de intervenção no território. Bom, esses arranjos podem se dar de maneiras infinitas. Cabe aí a criatividade de cada um e de cada uma. Mas, para tudo isso funcionar, um ponto importante é lembrar da etapa do diagnóstico das condições do território e também pensar nas instâncias de participação. Criar espaços de escuta, acolhida, sugestão de ideias, planejamento e monitoramento são fundamentais para que se crie um senso de cogestão e cidadania. Nesse sentido, utilizar as rodas de conversa, estimular a criação de grêmios escolares ou reuniões periódicas com os responsáveis são ações estratégicas. Estimule sempre a voz e a participação das crianças, adolescentes e jovens em todos os processos decisórios. Este é um elemento central na representatividade das ações. Para finalizar, vamos indicar uma série de exemplos de projetos de territórios educativos realizados por professores e educadores que podem ampliar o nosso olhar sobre os potenciais de ação e transformação que estão ao nosso redor. Um grande abraço e até a próxima!